Muito boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Espero que sim. Hoje é aula 10 do curso de Engenharia Civil da disciplina de Cálculo Numérico Computacional. E em continuação, a ementa, nós vamos ver hoje interpolação polinomial. Interpolação, pessoal, nós utilizamos para suprir algumas necessidades que vêm nos acometer, né? Então, por exemplo, se nós tivermos aí um intervalo e nesse intervalo nós tivermos dois valores e precisarmos de um valor entre esses dois valores, né? Muito comum, né, quando nós vamos observar tabelas ou mesmo ensaios, né, de laboratório, tensão, resistência, temperaturas, né, viscosidade de líquidos, entre vários outros. Então, a interpolação serve para a gente descobrir valores entre alguns valores conhecidos. E aí, às vezes não é pertinente você fazer apenas uma média aritmética, e aí nós utilizamos de interpolação, né? Então, a interpolação consiste em determinar em uma função, né, que assume valores conhecidos em certos pontos, que chamaremos de nós de interpolação. A classe de função escolhida para a interpolação é a priori arbitrária, né? Então a gente mesmo que determina. E deve ser adequada às características que pretendemos que a função possua. A interpolação polinomial pode se revelar desadequada se os nós de interpolação não forem escolhidos convenientemente, os que levam ao uso de nós de Chebyshev. De modo geral, o conjunto das funções interpoladoras é determinado por um número finito de parâmetros. No caso dos polinômios, são os seus coeficientes, né? Então, você vai ver logo mais quando eu estiver realizando um exemplo de polinômio interpolador que gera coeficientes, né? Coeficientes, que deverá ser igual ao número de condições impostas, para que haja apenas uma solução. Nos casos que veremos determinação de parâmetros, que define a função interpoladora, irá levar-nos à resolução de um sistema linear. Então tem outro tipo de função, né, que é a interpolação linear, interpolação de função linear, que nós resolvemos e chegamos ao resultado com base no sistema linear. Se considerarmos a interpolação polinomial, devemos evitar a resolução desse sistema, usando fórmulas de Lagrange ou Newton. Então, tem duas formas aqui que não usa sistema para resolver a interpolação, né, que reduzem significativamente o número de operações envolvidas, né? Então, o que eu vou fazer aqui de exemplo hoje é um por método de Newton e o outro por método de sistema linear. Diferenças divididas, né? As diferenças divididas são razões incrementais que constituem aproximações discretas e derivadas, desde que se utilize de pontos suficientes próximos, né? No caso que nos interessa, iremos utilizar os nós de interpolação que podem estar bastante afastados. Veremos que as funções regulares é possível estabelecer uma relação entre o valor da diferença dividida e a derivada num certo ponto. Então, aqui tem mais teoria, né? Eu prefiro explicar essas teorias na prática. Coloquei aqui, exemplos de interpolação, né? Então, nós temos o polinômio interpolador de Newton, aí temos função linear, função quadrática, aí temos Lagrange, temos outros métodos de interpolação, né? Não vamos ver todos,
Vamos ver pelo menos esses 3 aqui, ó, que eu marquei, né? E ainda coloquei um exemplo aqui de alguns números, né? Imagine que nós temos aqui x valores, né? E ordenadas desses valores em f de x ou y, né? Então, com isso, nós podemos interpolar e achar um polinômio interpolador ou até mesmo valores aqui, a partir desse polinômio, achar valores que não estão aqui. Por exemplo, entre 3 e 4, achar o 3,5, né? Então, achar o 3,5. Quanto será que o 3,5 representa aqui? Não sei, não tem, né? Então, por interpolação, eu posso descobrir esse valor, né? Então, o principal método aqui, o interpolador, é o de Newton. Então, vou fazer primeiro o método de Newton e depois vou fazer o linear e quadrático, né? Então, no método de Newton, eu tenho que reescrever esses valores aqui, ó, como uma coluna, né? Então, valores de x, deixa eu aumentar aqui, de x e f de x. Né? F de x. Então, para x ali, eu tenho 1, 3, 4 e 5. Então, 1, 3, 4 e 5. E as ordenadas, né, f de x, eu tenho 0, 6, 24 e 60. 24 e 60. E aí, então aqui, ó, o que nós fazemos são diferenças, né? Como mesmo chama, diferenças divididas, né? Diferenças divididas. Então, ó, diferença dividida. Aqui eu vou colocar como variação. A variação 1, por exemplo. Como é que eu faço para fazer a variação 1? É assim a diferença dividida. Ó. F de x é y. Imagine que isso aqui com f de x sendo y. y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, ó, 6 menos 0 dividido por 3 menos 1. Então, é diferenças divididas, né? Quanto que isso dá? 6 menos 0, 6. 3 menos 1, 2. 6 dividido para 2, 3. O outro, 24 menos 6 sobre 4 menos 3. 24 menos 6, 18. 4 menos 3, 1. Então, fica 18. O outro, 60 menos 24. Ó, veja sempre que eu estou pegando os valores seguidos, né? 6 menos 0, depois 24 menos 6, depois 60 menos 24. Então, você já sabe que é 5 menos 4. 5 menos 4. Pronto. 60 menos 24 fica 36. 5 menos 4, 1. 36 por 1, 36. Né? Sobrou 3 valores. Agora eu tenho outro valor, chamado delta 2. Nesse delta 2, eu posso fazer com esses valores aqui, ó. Então, ó, esse é o y, né? Então vai ficar 18 menos 3 dividido por... Agora eu vou pegar os extremos, ó. O maior e o menor. Então, 4 menos 1. 18 menos 3, 15. Dividido por 3, né? 4 menos 1, 3. Dá 5. Ó, 36 menos 18. Dividido por 5 menos 3. 5 menos 3. É os extremos. 36 menos 18 fica 18. 5 menos 3 fica 2. Vou colocar o valor direto ali, ó. 18 por 2 dá
9. Opa, ainda tem dois números, então dá para fazer um último. 9 menos 5, então é o delta 3, né? 9 menos 5. Esse é o método de Newton. Dividido por 5 menos 1. 5 menos 1. Então, ó, 9 menos 5, 4. 5 menos 1, 4. Por 4, 1. Então, os valores de delta aqui, ó, os valores de delta que eu pego são os valores, os primeiros valores. Então, aqui é 1, aqui é 5 e aqui é 3. Então, delta 1, 3, delta 2, 5 e delta 3, 1. Agora, eu tenho uma função, né? Uma função p de x. Função p de x é igual, tem uma fórmula, né? A fórmula é f de x0. Ah, outra coisa. Tem x0, x1. Então, ó, quem é x0? Ó? O x é aqui, então ó, tem x0, x1, x2 é o 4, x3 é o 5. x1, x2, x3. Então, p de x é f de x0 mais x menos x0, x menos x0 vezes delta 1, mais x menos x0, que multiplica x menos x1, vezes o delta 2, mais x menos x0, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, vezes o delta 3. Se tivesse delta 4, eu teria que colocar toda essa sequência x menos x3 vezes delta 4, né? Mas não tem, é só até aí. Então, agora substituindo p de x, f de x0, o f do x0, f de x, o x0 é 1, é 0. Então, 0 mais x menos x0, então x menos x0 ó, vale 1, x menos 1 vezes delta 1 é 3, vezes 3, mais a mesma coisa, né? X menos 1, só que agora x menos x1, então x menos x1 vale 3, tá aqui, ó. x1 vale 3, vezes delta 2 vale 5. Depois, mais x menos x1 é x menos 1. x2 é x menos 3. E o x, melhor, x0, x1 e x2, que é x menos 4. x2 vale 4. Tudo isso multiplicado por 1, né, que é o delta 3, está aqui. Agora, p de x igual x menos x1 vezes 3, vai dar 3x menos 3, mais x menos x1 vezes x menos x3, aí vai ter que fazer a distributiva, né? Vou fazer só essa, depois vou apanhar direto. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 3, menos 3x, 1 vezes menos x, juntando os dois dá menos 4x, 1 vezes 3, 3, porque é positivo, menos 1 e menos 3. Tudo isso ó, multiplicado por 5, mais, ó, tem a mesma coisa aqui, ó, só que agora vezes x menos 4. Então eu já vou fazer a multiplicação direta. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo, x ao quadrado vezes 4 menos 4x ao quadrado, 4x vezes x dá mais menos 4x ao quadrado, 4x vezes 4 menos 16x, na verdade mais 16x, né? Que é o menos 4 e o menos 4x. 3 vezes x mais 3x, 3 vezes 4 menos 12, né? Pronto. Agora juntando tudo, p de x, né?
é igual, maior que tem aí, x ao cubo. X ao cubo. Agora, ó, nem vou fazer. Vocês façam a distributiva aqui, ó. Deixa eu ver aqui se dá para fazer. 5 vezes x ao quadrado, 5x ao quadrado. Menos 4, 1x ao quadrado. Menos 4x ao quadrado fica menos 3x ao quadrado. 5 vezes 4, 20x negativo. Mais 3 vai ficar menos 17. Menos 17 mais 16 vai ficar menos 1. Menos 1 mais 3 vai ficar 2 positivo, mais 2x. 5 vezes 3, 15. 15 menos 3 fica 12. 12 menos 12, 0. Então, o polinômio interpolador desse exemplo, né, dessa tabela ali, ó, é esse. Ou seja, se eu quiser saber, por exemplo, 3,5 aqui, ó, 3,5 está aqui assim. Então, eu venho aqui e coloco 3,5 no lugar de x. Se eu substituir aqui, ó, P de 3,5, eu vou chegar no resultado aqui, 3,5 ao cubo dá 42,875, 3,5 ao quadrado vezes 3 dá 36,75 e 2 vezes 3,5, 7. Tudo isso dá 13,125. 13,125, olha só. Então tá bem aqui o 13,125. E esse é o polinômio interpolador de Newton, né? Então não é difícil, é só um pouco grande. Por que ele fala que isso aqui é menor ainda do que os sistemas, né? Porque o sistema você tem que fazer um sistema para cada intervalo, né? E aí acaba que fica grande. Agora eu vou limpar e eu vou fazer o método do função linear. A função linear, pessoal, então, ó, f de x é igual a x mais b, né? Simples assim. Então, ó, eu tenho f de x e eu tenho x, então é só substituir. Por exemplo, ó, eu tenho 3 e o 4, eu quero achar o 3,5 de novo, então eu vou fazer entre 3 e 4. Então vai ficar assim, ó, f de x é o 6, né, por 3, ó, 6 igual a vezes 3 mais b. A outra, 24 é igual a 4a mais b, né? Então, 24 é igual a vezes 4 mais b. Então, pronto, eu já montei um sistema linear. Agora vamos resolver. Se eu subtrair a segunda da primeira, vai ficar assim, ó, 24 menos 6, 18, igual 4 menos 3, 1a. B menos B é 0. Então, A é igual a 18. Eu já achei direto. Agora, substituindo aqui, ó, 6 igual a vezes 3 mais B. Então, 18 vezes 3. Quanto é 18 vezes 3? 18 vezes 3 é igual a 54. 54. Aí passa para cá. Vamos lá. Então, 6 é igual a 3 vezes 18, 54, mais B. Passa para cá. Então, B fica valendo menos 48, né? Menos 48. Igual a B. Então, eu tenho aqui uma função, ó, f de x, ax mais b. Então, a função é f de x é igual a 18 vezes a menos 48. Se eu quisesse o f de 3,5 igualzinho de Newton lá. Na verdade é a não, né? É x. Desculpe aí. É a, né? É a vezes x. Então o 18 é a. Então aqui é x, ó, 18x.
Então, 18 vezes 3,5. 18 vezes 3,5 dá 63. 63 menos 48 fica exatamente 15. Então, f de 3,5 é igual a 15. Olha só, já teve uma diferença, né? Na de Newton deu 13,125. 13,125 para 15 deu uma diferença. Agora, uma terceira forma de interpolar é a quadrática, né? A quadrática usa 3 valores, né? Então, vou usar esses 3 valores aqui, ó. Como eu faço? Então, é assim, ó. Ax quadrado, f de x, né? É igual a ax quadrado mais bx mais c. Você já viu que vai dar um sistema com 3 incógnitas, né? A, B e C. Então, ó, substituindo os valores. Então, o primeiro, ó, f de x é 0 igual a 1, né? A vezes 1 ao quadrado mais B vezes 1 mais C. O segundo é 6. Então, 6 é igual a vezes 3 ao quadrado mais B vezes 3 mais C. E a terceira é 24. 24 igual a vezes 4 ao quadrado. Onde eu estou tirando esses valores? É aqui, ó. Circulei aqui, ó. É mais 4B vezes 4 mais C. Então, escrevendo aí o sistema, né? Escrevendo o sistema direitinho, vai ficar assim, ó. A mais B mais C. Por que A mais B mais C? Ó, 1 ao quadrado, 1 vezes A. B vezes 1, B. E C igual a 0. Depois, 3 ao quadrado, 9. Então, vai ser 9A mais 3B mais C igual a 6. E por último, 4 ao quadrado, 16. 16A mais 4B mais C igual a 24. Então, é um sistema com 3 incógnitas. Então, o primeiro passo, eu vou somar, vou subtrair a segunda da primeira e a terceira da primeira. Vai ficar assim, ó. Repetir a primeira. A mais B mais C é 0. Se eu somar a segunda com a primeira, 9, subtrair, né? 9 menos A, 8A. 3B menos B, mais 2B. C menos C, 0. 6 menos 0, 6. Já eliminei uma incógnita. Depois, 16 menos A, 16A menos A, 15A. 4B menos B, 3B. E 24 menos 0, 24. Agora eu vou multiplicar a segunda por 3 e a terceira por 2. Ou melhor, a segunda por menos 3 e a terceira por 2. Olha para você ver. 15 vezes 2, 30. 8 vezes 3, 24. 30 menos 24, 6A. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. 6 menos 6, 0. 24 vezes 2, 48. 6 vezes 3, 18. 48 menos 18, 30. Então, A é igual a 30 dividido por 6. A é 5. Se o A é 5, dá para substituir na segunda aqui, ó, na 8A. Então, 8 vezes 5 mais 2B igual a 6. 40 mais 2B igual a 6. Passa 40 para o outro lado. Vai ficar 40 menos 6. Na verdade, 40 passa negativo. 2B igual a 6 menos 40, menos 34.
4, né? 34. Dividido por 2, B é igual a menos 17. Menos 17. Legal. Então falta só o C. Agora eu tenho A e B, ó, só substituir na primeira aqui. A mais B mais C é 0. Então é 5 menos 17 mais C é 0. 5 menos 17 vai ficar menos 12. Passa para o outro lado, 12 positivo. Então C é 12 positivo. Logo, eu tenho 5x ao quadrado. Né? Deixa eu escrever direitinho aqui. Então f de x aqui, ó, a função interpoladora, f de x é igual a 5x ao quadrado menos 17x mais 12. Pronto. Dá para me substituir os 3,5 aqui, ó. Então f de 3,5. Então vai ficar 5 vezes 3,5 ao quadrado. 3,5 ao quadrado dá 12,25 vezes 5, 61,25. 17 vezes 3,5 é igual a 59,5 mais 12. Então agora fazendo a conta toda, peraí, de novo, 61,25 mais 12 menos 59,5. 13,75. Então, f de 3,5 é igual a 13,75. Pessoal, viu que chegou a quadrática, chegou mais próxima do Newton. Do Newton deu 13,125, a quadrática deu 13,75 e a linear deu 15, redondo, né? Ainda tem a outra linear, que é assim, ó, não precisa de fazer sistema. Vou fazer aqui em cima, ó. A linear primeiro é assim, ó. Pegar 3 valores, né? Vou pegar esses dois valores aqui, ó, e mais o 3,5, que está aqui, ó, do meio, né? Então seria assim, ó. Aqui eu vou colocar como y. Então eu vou colocar assim, ó, y menos 6 sobre 24 menos 6. Então esse menos esse, 24 menos 6. Igual a 3,5 menos 3 e 4 menos 3. Também é linear. Agora, ó, 3,5 menos 3, 0,5. 24 menos 6, 18. 18 vezes 0,5 dá metade, 9, né? Aí vai ficar y menos 6. Aqui, ó, 4 menos 3, 1. Vezes y menos 6, y menos 6 igual a 9. Agora, y é igual a 9. Passa o 6 para o outro lado, mais 6. Y é igual a 15. Exatamente igual nós tínhamos feito aqui, ó. Y deu 15. Beleza? Então, esse também é linear, só que é outro método sem fazer o sistema linear. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.